Olá a todos, estamos agora na nossa aula 6 do nosso curso de Geometria. Alguns ângulos são chamados ângulos notáveis. O vestibular irá cobrar que você saiba quanto é o seno, cosseno e a tangente deles de cor. São os ângulos 30, 45 e 60. Então é muito comum em exercício de vestibular aparecer um ângulo de 30, de 60, de 45 no exercício e você precisar saber o seno, cosseno ou a tangente desses ângulos para terminar o exercício. No último exemplo que a gente fez na aula passada, o exercício trabalhava um ângulo de 3 graus. Para esse, você não é obrigado a saber de cor o seno, cosseno ou a tangente. Então, normalmente, o exercício fala quanto vale. Mas para o 30, 45 e 60, esses você precisa saber. Por quê? Porque esses a gente consegue calcular. Então eu vou mostrar como a gente calcula e aí no final da aula a gente vai preencher essa tabelinha aqui com os valores de seno, cosseno, tangente para esses 3 ângulos que eu indiquei. Então vamos começar pelo de 45. Para calcular quanto que é o seno, cosseno, tangente de 45, eu vou considerar um quadrado. Se é quadrado, todos os ângulos medem 90. E todos os lados medem igual. Eu vou chamar tudo de L. L é o lado do quadrado. O que eu vou fazer agora? Eu vou traçar a diagonal. Então, está aqui a diagonal do quadrado. Bom, percebe que apareceram 2 triângulos? Vamos estudar um deles. Esse de baixo, por exemplo. Veja aqui. Esse triângulo tem 2 lados que medem L. Então, esse triângulo é isósceles. Se ele é isósceles, ele vai ter 2 ângulos iguais. Quais? Esse ângulo aqui em cima e esse ângulo aqui embaixo. Tá? Qualquer coisa, pause o vídeo, volte na nossa aula sobre triângulos e reveja o que é um triângulo isósceles e suas propriedades. Mas o triângulo isósceles, o importante é que ele tem 2 ângulos de mesma medida. Além disso, eu sei que num triângulo, a soma dos 3 ângulos internos, esse que eu desenhei de azul, vai ter a mesma medida que esse que eu desenhei de azul. E esse vermelho, porque são 3 ângulos de um mesmo triângulo, tem que somar 180. Esse daqui é 90, porque é um ângulo reto. Se os 3 têm que somar 180 e esse aqui já deu 90, para os outros 2 juntos, eu tenho que ter outros 90 para fazer 180. Mas eles são iguais. 90 dividido em 2 partes iguais, 45 para cada um. Agora, o que eu vou calcular? Eu quero descobrir quanto mede esse segmento verde, que é a diagonal do quadrado, mas ao mesmo tempo, como ele está oposto ao ângulo de 90, é a hipotenusa do meu triângulo que eu estou estudando. Vou usar Pitágoras. O que o Pitágoras fala? A hipotenusa ao quadrado é 1 dos catetos ao quadrado. Bom, nesse triângulo eu tenho hipotenusa, é esse segmento verde que eu quero descobrir, e os catetos são L e L. Então vai ser L ao quadrado mais o outro cateto L ao quadrado. Então a minha hipotenusa ao quadrado, uma coisa mais ela mesma é 2 vezes essa coisa. Então, a hipotenusa ao quadrado é 2L ao quadrado. Então, a minha hipotenusa vai ser raiz quadrada de 2L ao quadrado. O L ao quadrado eu posso tirar da raiz, ele sai L, e o raiz de 2 não tem como tirar, fica a raiz de 2 mesmo. Então, eu descobri que o comprimento da hipotenusa é L raiz de 2. Então, aqui a hipotenusa, eu descobri que ela mede L raiz de 2. E com isso eu posso calcular o seno, cosseno e a tangente de 45. Para calcular, então imagine que eu esteja olhando para esse ângulo de 45 aqui embaixo. Para esse ângulo de 45, esse cateto L é o oposto e esse cateto L aqui embaixo só sobra ser o adjacente. Quanto que dá seno de 45. Lembra, seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Vai ficar L, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, L raiz de 2. Esse L com esse L simplificam.
E eu vou chegar que seno de 45 é 1 sobre raiz de 2. Isso aqui já é o seno de 45. Mas, eventualmente, pode ser que o exercício queira que você racionalize o denominador. Para racionalizar o denominador, eu quero tirar a raiz do denominador. Um truque que eu uso, multiplico em cima e embaixo por raiz de 2. E agora vai ficar raiz de 2 vezes 1 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, mas raiz de 4 é 2. Então, eu descobri que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E eu já posso vir na minha tabela e preencher que o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Vamos fazer agora o cosseno de 45. Cosseno de 45 vai ser... o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, para o 45 que eu estava olhando, o cateto adjacente é L, e a hipotenusa continua sendo o verde, que é L, raiz de 2. Apareceu a mesma conta de antes, L dividido por L raiz de 2. L dividido por L raiz de 2. Isso aqui eu já sei que o resultado final vai dar raiz de 2 sobre 2. É a mesma conta que eu fiz antes. Então, a gente descobriu que o cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2 também. E, por fim, vamos fazer a tangente. Tangente de 45, tangente de qualquer ângulo é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Para o 45, o oposto é o L e o adjacente é L. Uma coisa dividido por ela mesma, L dividido por L dá 1. Tá? Então, a tangente de 45 é 1. Eu posso vir na minha tabela e preencher que a tangente de 45 é 1. E eu comecei a preencher minha tabela. Tá? Agora, vamos descobrir o de 30 e o de 60. Para o ângulo de 60, eu vou usar um triângulo equilátero. Por quê? Porque no triângulo equilátero, como os três lados medem igual, a gente sabe que os três ângulos também medem igual e eles vão medir igual a 60. Tá? Então, os três ângulos aqui medem 60. O que eu vou fazer agora? Eu vou traçar uma altura daqui até aqui embaixo. Como é altura, tem que fazer 90 graus aqui no pezinho. Esse triângulo é equilátero, vou chamar os lados de L. L, e aqui embaixo tudo é L. Mas no triângulo equilátero, acontece que a altura divide a base em dois segmentos de mesma medida. Se tudo é L, na hora que eu divido por 2, L sobre 2 para cada um. Tá? Agora, eu tenho dois triângulos, tenho esse. Vou escolher um deles para analisar. Primeira coisa que eu vou fazer, quero descobrir quanto que é essa altura aqui, quanto que é esse segmento azul. Olhando esse triângulo aqui à direita, eu vejo o oposto ao quadradinho é hipotenusa. Os outros dois são catetos. Então, esse segmento azul que eu quero descobrir, que é a altura do triângulo equilátero, é cateto. Vou usar Pitágoras novamente. Então, eu tenho que hipotenusa ao quadrado é um dos catetos ao quadrado, que eu chamei de cateto 1, mais o outro cateto ao quadrado, que eu chamei de cateto 2. Quem é a hipotenusa? É L. Então, aqui é L ao quadrado. Quem é um dos catetos? L sobre 2. L sobre 2 ao quadrado. Quem é o outro cateto? A altura que eu quero descobrir ao quadrado. L ao quadrado é L ao quadrado. Não tem muito o que fazer. L sobre 2 ao quadrado. Vamos fazer aqui no rascunho. L sobre 2 ao quadrado é uma coisa ao quadrado, é ela vezes ela mesma. L vezes L dá L ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4. Então, L sobre 2 ao quadrado é L ao quadrado sobre 4. Então, volto aqui, L sobre 2 ao quadrado, L ao quadrado sobre 4. Mais o H ao quadrado. Como eu quero descobrir quem é H ao quadrado, esse L ao quadrado sobre 4 eu vou passar para o lado esquerdo. E aí eu vou ficar que L ao quadrado, como ele está somando à direita, à esquerda ele vem subtraindo. L ao quadrado sobre 4, e isso tem que dar o que sobrou à direita, que é o H ao quadrado. Agora aqui eu tenho uma subtração de frações.
Lembra, qualquer número inteiro, se eu colocar 1 embaixo, vira fração. E eu estou fazendo uma subtração de frações. Mas os denominadores são diferentes. Preciso transformar os denominadores no mesmo para poder fazer a conta. Bom, para o 1 virar 4, eu multiplico por 4. E se eu faço no denominador, eu faço no numerador também. Então, eu descobri que 4 vezes L ao quadrado sobre 4, porque 4 vezes 1 dá 4, menos L ao quadrado sobre 4 é igual à altura ao quadrado. Como o denominador agora é o mesmo, eu subtraio numeradores, mantendo o denominador. 4L ao quadrado tira L ao quadrado, dá 3L ao quadrado, 4 é o denominador. Isso dá H ao quadrado. Bom, se H ao quadrado é tudo isso daqui, H é raiz quadrada do que está do outro lado. E agora eu vou descobrir. O H vai ser L ao quadrado, eu consigo tirar da raiz, ele sai como L. O 4, que está no denominador, ele sai da raiz como 2. O 3, que está dentro da raiz, como não tem raiz exata, fica 3 mesmo. A altura de um triângulo equilátero é sempre L raiz de 3 sobre 2. Tá? Esse, por si só, já é um resultado interessante que a gente pode usar no dia do vestibular. Se em um exercício você precisar descobrir a altura de um triângulo equilátero, você pode simplesmente usar a expressão L raiz de 3 sobre 2. Não precisa fazer todo esse desenvolvimento sempre. Tá? Por que isso vai ser bom para a gente? Como eu descobri agora que meu H é L raiz de 3 sobre 2, com isso eu posso descobrir agora quanto é o seno, o cosseno e a tangente de 60. Para isso eu preciso observar, para esse ângulo de 60 que eu quero estudar, a altura é cateto oposto e esse aqui embaixo vira cateto adjacente. E agora vamos fazer a conta. Aqui era rascunho, né? Quem é o seno de 60? Bom, seno é sempre cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto para o 60 é o H, que é L raiz de 3 sobre 2. Sobre hipotenusa, a hipotenusa é L. E aí, aqui eu simplifico, L com L, corta, e sobrou só o raiz de 3 sobre 2. Então, eu descobri que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Vamos agora para o cosseno. Cosseno de 60 é cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? Cateto adjacente de 60 é L sobre 2. Quem é a hipotenusa do triângulo? L. Esse L daqui de cima, com esse L aqui de baixo, corta. Sobrou aqui em cima 1 sobre 2. Dividido por 1, que sobrou aqui embaixo, dá meio. Se você sentiu dificuldade de fazer essas contas, não tem problema. Você pode sempre ir no seu rascunho e fazer. Eu precisava fazer essa conta. L sobre 2 dividido por L. Como que a gente aprendeu a fazer uma divisão de frações? Lembra, o L não é fração, mas você pode colocar um embaixo para transformar em fração. Divisão de frações, você mantém a primeira e a outra você escreve invertido. E agora multiplica os resultados. Aqui ficou L vezes 1 dá L e embaixo 2 vezes L, 2L. Então aqui eu tenho L sobre 2L. E agora esse L com esse L simplificam e chega no mesmo meio que a gente tinha obtido aqui em cima, tá? Por fim, agora a gente vai achar a tangente de 60. Tangente é cateto oposto, L raiz de 3 sobre 2, dividido pelo adjacente, que é L sobre 2. O que eu tenho aqui? Posso fazer a conta aqui, igual como a gente fez, né? Monta a expressão, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Mas eu posso perceber, um pouquinho mais rápido, que eu tenho L no numerador em cima, L no numerador embaixo. Se cancela. Eu tenho 2 no numerador de cima e 2 no numerador de baixo. Se cancelam. Sobrou só o quê? Raiz de 3 em cima. Então, tangente de 60 é a raiz de 3.
E com isso, a gente pode voltar na nossa tabelinha e preencher mais esses 3 valores que eu descobri. Seno, cosseno, tangente de 60 é raiz de 3 sobre 2, meio raiz de 3. Então, voltando aqui à nossa tabelinha, tangente de 60, seno de 60, perdão, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60 é meio, tangente de 60 é raiz de 3. Tá? E agora falta a gente descobrir o de 30. Mas o de 30, percebe o seguinte, lá na nossa aula de trigonometria, a gente comentou que se eu tinha 2 ângulos, alfa, que somado com beta davam 90, então isso aqui garantia que o seno de um é o cosseno do outro, o cosseno de um é o seno do outro, e a tangente de um é o inverso da tangente do outro. Tá? E por que isso me ajuda? Porque eu sei que 30 mais 60, isso dá 90. Então, essas relações valem. Então, o seno de 30 vai ser o cosseno do outro, cosseno de 60. Mas cosseno de 60 eu já sei que é raiz de 3 sobre 2. Agora, o cosseno de 30 é o seno do outro, seno de 60. Mas seno de 60 eu já sei quanto é, eu acabei de calcular, é meio. Por fim, a tangente de 30 vai ser o inverso da tangente de 60. Mas a tangente de 60 eu calculei, é raiz de 3. Aqui você pode querer racionalizar, multiplique em cima e embaixo por racionalizar o denominador, multiplique em cima e embaixo por raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, raiz de 9 é 3. E aí eu descobri que o seno de 30 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 30 é meio, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Mas cuidado, a gente só pôde usar isso porque eu percebi que 30 mais 60 somam 90. E quando eu tenho 2 ângulos que somam 90, o seno de um é cosseno do outro, cosseno de um é seno do outro, a tangente de um é o inverso da tangente do outro, tá? E aí agora a gente pode terminar a nossa tabelinha. Seno de 30 é meio, a gente acabou de descobrir. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Essa tabelinha aqui é importante lembrar, porque o vestibular cobra que a gente saiba esses valores de cabeça. Por quê? Porque é possível que a gente calcule, né? É possível calcular o valor de seno, cosseno, tangente de 30, 45, 60, como eu mostrei agora. Por conta disso, o vestibular, então, vai querer que você saiba esses valores de cor. Como eu havia comentado no começo da aula, você não precisa fazer todo esse desenvolvimento que eu fiz hoje. Basta que você decore a tabela, tá? Eu recomendo que você decore para que você ganhe agilidade no dia da prova. Mas, se por acaso algum desses valores você esquecer, pelo menos aqui você sabe como se virar para descobrir se precisar, tá bom?